estava ali orando, de repente apareceram 2 exércitos de demônios. Tu viu? Vi Uhum. assim, vi como assim 5, 6 metros de distância de mim para fora da sacada do meu apartamento. E eu vi aqueles 2 exércitos e era algo interessante. Eles tinham, eu não sei se eram generais, eu não sei te dizer a hierarquia, mas 2 saíam do exército e se conversavam. E quando eles se conversavam, eu fui para repreender, para fazer alguma coisa, aquela mesma presença da minha conversão vem e diz: calma, não faça nada, só observa. E eu comecei a observar. E eu comecei a entender. Eu não ouvi o que falava, mas veio um entendimento dentro de mim que eles estavam trocando informação. Essa parte vinha da parte de dia da Terra. E essa parte vinha da parte noturna. Então, o que esses faziam durante o dia, eles comunicavam para aqueles que... Então, era como se um deixasse um ambiente pronto para o outro. Como se fosse uma troca de turno. Uma troca de turno, entendeu? Eles iam... Esse daqui ia para a parte dele da escura, né, da terra, e esse aqui é para a parte... Uma legião, sempre trabalhava de dia e outro sempre trabalhava de noite. Como se fosse 2 tropas. 2 tropas especializadas em dia e noite. E eles trocavam informação. E de repente eu estava aí, saiu um deles, agora não era um dos generais, mas um daqueles demônios. E eu me lembro, na época, quando eu era criança, eu assistia muito o Gasparzinho. E o Gasparzinho tinha um amigo dele que era o Assombroso, né? Era tipo um lençol cortado, era uma coisa horrível. E um negócio, um bicho igual aquele veio e parou em cima de mim. E quando eu fui repreender de novo, Jesus disse para mim: não faça nada, eu vou te ensinar um dos níveis mais altos da guerra espiritual. Só me adora. Só me adora. E eu comecei, então, eu que ensinava sobre adoração, que falava, mas adora, mas e agora? Como que eu adoro? Como que eu adoro? E eu simplesmente levantei... Tu ouviu isso? Ouvi. Que Jesus te falando que... Ele ia me ensinar um nível mais alto da guerra espiritual. Da guerra espiritual. Uhum. E ele disse assim: só me adora. Só me adora. Você não quebra nada, você não faz, você só me adora. E eu comecei a dizer: Jesus, eu te amo, eu sou apaixonado por você. E é como que se eu me desligasse daquela situação e focasse somente em Jesus. E Jesus começava a revelar toda a natureza dele, tudo que ele era dentro de mim. Era como se a essência de Jesus saía dele e começava a entrar dentro de mim. E eu me misturava com ele e a gente era como se a gente fosse se tornando um só ali. Então aquele medo de toda aquela situação se acabou. Era como se eu tivesse dentro de Jesus e Jesus dentro de mim. Então o que eu falasse a partir de agora era totalmente conectado com Jesus. Era como se o próprio Jesus estivesse falando. Essa era a sensação. Então eu entendi. A adoração, a intimidade com Deus, o secreto, é o lugar aonde Deus começa a construir a vida dele, o caráter dele dentro de você. É onde você não tem como mentir, não é o lugar onde não tem como você esconder nada. É o lugar onde você é revelado, você é despido totalmente, né? E ele consegue tirar você de você e começa a colocar ele dentro de você. Então eu comecei a entender sobre a adoração ali muito forte, entender aquilo, e aí Deus me disse: abra a Bíblia em Cantares, eu vou te ensinar Cantares agora. E eu passei a noite inteira. Quando eu abri o livro de Cantares, a primeira coisa que eu vi foi a história judaica né? Eu tinha uma Bíblia Reina Valéria, versão 1995. Então, eles fazem tipo uma apresentação de cada livro. E o livro de Cantares contou a história, como que Salomão conheceu a Sulamita. E para o judeu, Cantares, Salomão é a figura de Deus e a Sulamita a figura de Israel. Então, na verdade, não está falando... Deus não quer que a gente tire o exemplo do nosso casamento ou da vida carnal para entender a dele, não. É a dele para entender a nossa. Então, aquela intimidade que tem ali, espiritual, não é a intimidade de um homem e de uma mulher apenas. Ela é a intimidade de Deus que um homem e uma mulher captura para viver em casa. E eu começo a ver como que Jesus conquistou
né, a igreja e como que Salomão conquista a Sulamita. Ele vê ela, uma camponesa, uma trabalhadora rural, eu sempre brincava, na época o perfume top das mulheres era Chanel número 5, né? As meninas usavam Gabriela Sabatini, né? Tinha muita coisa de creme da Lancôme, aquilo era hoje existe, mas naquela época era aquele negócio. E Jesus diz assim, quando eu vi ela não estava de Lancôme, não estava de Chanel número 5, ela era uma camponesa, ela estava com a pior roupa, com a pior vestimenta, mas ela se atreveu a me olhar. E quando ela me olhou e cantaram, disse, você roubou meu coração com apenas um dos teus olhares. Quando ela me olhou, eu me apaixonei. E aí a história diz que Salomão manda um súdito ir lá buscar ela, e ela com medo, porque naquele tempo tinha a história do cetro. Se o rei te estendesse o cetro. Primeira notícia que o rei queria falar com você, ou seja, podia ser coisa muito boa, como podia ser coisa muito ruim. E uma camponesa, na situação que ela está, com ficar sabendo que o rei não é qualquer rei, Salomão quer falar, isso fez ela fugir. Ela correu para a casa dos pais. Peraí, olha só, tá muito bom aqui o nosso podcast. Você que está assistindo o nosso podcast aqui, você já leu o livro de Cantares? Já tentou pregar Cantares, que é mais desafiador ainda? Deus tá falando muito conosco aqui sobre o livro de Cantares. Eu lhe aconselho a ler o livro de Cantares. E já aproveita aí, já compartilha esse vídeo com outras pessoas, porque você vai descobrir aqui mais segredos do livro de Cantares. Vamos lá, conta um pouquinho mais para nós. Então ele vê, né, como ele está na lítera. A lítera normalmente ficava no ombro como uma extensão do seu quarto. Sim. E fica no ombro dos escravos, do servo. Então, lá de cima, ele conseguia ver mais do que o servo que foi por terra. E ele chegou no encontro. Só que ele viu para onde ela foi. Ele viu que ela estava correndo para casa. E o servo volta, senhor, aquele medo do rei. Não, fica tranquilo, não se preocupe. Ele volta para o castelo, se disfarça de pastor de ovelhas. E como pastor de ovelhas, ele pede permissão para os pais dela e começa a cortejá-la. E o capítulo 1 de Cantares, eu digo que é o capítulo da conquista, porque nos primeiros versículos ela não sabe que ele é o rei Salomão. Ela pensa que ele é um pastor, totalmente diferente de todos os outros pastores. Mas ele vem na situação mais humilde, mais simples, mais popular, né, da região, que era pastorear ovelhas, coisa que a família da Sulamita fazia, e ela mesma fazia também, cuidar de vinha e ser pastor. E ele começa com a sua palavra, que eu digo, com a palavra profética, ele começa a edificar o interior dela, começa a tirar a mentalidade dela de escrava, a mentalidade de derrota, a mentalidade dos filhos, ele falava assim, não olhei para eu ser moreno, os filhos de minha mãe se indignaram contra mim, me puseram a cuidar de vinhas, a vinha que era minha, ou seja, a sua vida eu não cuidei. Então, o que ela dizia? A autoestima dela é muito baixa. Cara, que você nunca vai casar com um escravo, você vai ser ninguém. Então, e ele vai lá e constrói uma rainha. Antes dele dizer que ele era o rei, ele fez dela uma rainha. E eu digo que na intimidade com Jesus, ele constrói algo dentro de você. Ele constrói. Jesus não vai andar com qualquer um. Ele não vai usar qualquer um. Ele vai construir o caráter dele, ele vai construir a vida dele, ele vai trazer a essência dele para dentro. E aí, eu lendo aquilo, eu falei, eu conheço uma história parecida com essa. Né? A Bíblia diz Jesus sendo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, não usurpou ser igual a Deus, mas veio semelhança de homens. Aí eu me atrevo a dizer, veio disfarçado de homem. E como homem, ele nos conquistou na cruz.